Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Apenas o segundo vídeo desta terça-feira. E uma terça-feira, meu amigo torcedor, assim como vem sendo já de uma forma até mesmo rotina no dia a dia do nosso Cruz Maltino, uma terça-feira agitada, uma terça-feira movimentada, uma terça-feira que liga o alerta ao torcedor vascaíno sobre as idas ao mercado. Não para contratar, não para trazer reforços, mas para achar o novo investidor da Vasco da Gama SAF. O martelo, meu amigo, está batido. Para quem achou que Pedrinho permaneceria com as ações da Vasco da Gama SAF ligadas ao Clube de Regatas Vasco da Gama, se enganou. Essa ideia de Pedrinho, até mesmo em algum momento, sim, passou pela cabeça do atual mandatário, não vai rolar. O Vasco não tem grana. O Vasco não tem condições hoje, após todas as cagadas feitas pela antiga gestão, de se manter sozinho. O Vasco precisa vender as suas ações para que o próprio Vasco sobreviva. E o Vasco hoje está aí no mercado. E a gente vai trocar uma ideia com vocês sobre isso. A gente vem comentando muito sobre a situação do fundo público de investimento da Arábia Saudita. Realmente é algo que está acontecendo. A gente vai buscando, a gente vai se informando e não é um interesse nem sequer atual, meu amigo torcedor. A gente comentou com vocês ontem, né, salvo engano, no Boa Noite Gigante, de algo que rolou aqui em junho desse ano no Rio de Janeiro, onde o prefeito da cidade, Eduardo Paes, discursou para o governador desse fundo público de investimento, falando, né, sobre a possibilidade e até mesmo brincando sobre o investimento no Vasco. Mas esse interesse é mais antigo do que apenas no meio do ano. É um interesse que vem lá do ano de 2021. E a gente vai trocar essa ideia aqui com vocês e falar também sobre mais um grande fundo, que é o fundo, no caso do Liverpool, é o Fenway Sports Group. A gente vai trazer essa informação a vocês, temos muitas novidades, temos muitas informações. Nesse Fala Gigante, é claro, chega aí bastante ditado, bastante movimentado a vocês. Rolou agora há pouco um sorteio da Copa do Brasil, né? Esteve marcado para as 2h30 da tarde. A gente vai deixar para trocar uma ideia sobre esse sorteio no Boa Noite Gigante pela parte da noite. Show, Vascão? Vambora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porém, é claro, antes de começar, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça aí parte da nossa família. Caso não saiba, nós estamos aqui diariamente, 3 vezes por dia, sempre com muita informação, muita vascainidade, conteúdo muito sério e sempre muito informativo para você que está aí do outro lado. Então, não perca tempo e já se inscreva no nosso canal e ajudem o nosso crescimento. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, né? Fala logo do nosso Vasco da Gama. E é claro, começar esse Fala Gigante já trocando essa ideia sobre a situação envolvendo a saída do mercado ao Vasco da Gama. Inicialmente, sim. Inicialmente, o Pedrinho tinha como objetivo até mesmo a permanência do Vasco da Gama em suas mãos. Pedrinho é um líder nato. Pedrinho sempre mostrou isso. E o amor que ele tem pelo Vasco da Gama, e o amor que ele tem não apenas pelo clube em si, mas pelo esporte futebol, fez com que ele pensasse nisso em algum momento. Ao recuperar as ações do Vasco da Gama nessa batalha judicial que durou pouco tempo, mas durou com o grupo norte-americano, conseguir hoje estabilizar novamente o clube após um grande período de instabilidade, fez com que o Pedrinho refletisse. Será que não vale a pena, talvez, eu continuar com o Vasco nas minhas mãos e permanecer com aquilo que eu acho certo e coerente para o Vasco da Gama? Uma ideia normal de se passar pela cabeça de qualquer pessoa que fez o que Pedrinho fez pelo clube. Mas o balanço divulgado agora, nessa última sexta-feira, ele evidenciou muitas coisas. E dentre as grandes coisas evidenciadas no balanço foi o Vasco, não a SAF do Vasco da Gama, mas o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele passa por um momento praticamente financeiramente sem uma viabilidade. O Clube de Regatas Vasco da Gama, ele hoje não é nada viável financeiro. Por quê? Porque todo o contrato assinado entre a associação e a Vasco da Gama SAF foi um contrato para asfixiar
o Clube de Regatas Vasco da Gama a ponto de ele nem sequer mais existir. A ponto de o Vasco ter que passar a vender as suas sedes, a ponto de o Vasco ter que passar a vender até mesmo o próprio São Januário. Qual era o objetivo de Jorge Salgado com isso? Eu sinceramente não consigo entender. Não sei por que o contrato foi feito dessa maneira. Um contrato que o clube é dono de São Januário, mas o clube ele aluga São Januário durante todo o ano a SAF do próprio Vasco. À época tinha 777 como grande gestora e recebia 1 milhão por ano apenas. Um clube que se mantinha apenas com os valores vindos da sua sede e das receitas do sócio proprietário do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso não é nada. Como você vai manter esportes olímpicos, paralímpicos, manter o próprio São Januário com valores tão irrisórios como esse? A dívida hoje do Vasco da Gama, como constou o balanço, está apontada aí na casa de 212 milhões de reais. Isso dívidas do clube. O Vasco hoje precisa vender, sim, o seu futebol para que a Vasco SAF ela tenha uma viabilidade financeira, que hoje é algo sim viável por conta das receitas que estão entrando, por conta das vendas que vão acontecer, mas precisa, é claro, vender para o Vasco ser um grande clube no futebol brasileiro, mas acima de tudo o Vasco precisa fazer a sua venda para que a associação ela possa ter uma vida útil a longo prazo, porque hoje é algo que não está sendo visto. Então, exatamente por conta disso, né, meu amigo torcedor vascaíno, como informado por nós aqui, mesmo que tenha passado na cabeça de Pedrinho a possibilidade de manter aí o controle da nova SAF do Cruz Maltino, né, em suas mãos, isso não irá acontecer. Hoje, internamente, a diretoria já topou ser minoritária. Hoje, internamente, a diretoria já admitiu que Vasco precisa vender as suas ações para um novo investidor. Não há como a Vasco da Gama SAF manter uma viabilidade sem ceder o comando. Então, essa é a situação. O Vasco está no mercado. Nesse último final de semana, representantes da Vasco da Gama SAF, representantes, inclusive, de uma das comissões feitas pelo Pedrinho, a gente vai falar rapidamente a vocês, porque a gente já comentou sobre isso. Pedrinho ele fez 4 grandes comissões dentro do próprio Vasco da Gama para dividir a liderança. Pedrinho tem como hoje objetivo, já que a venda vai acontecer, começar a descentralizar a imagem dele, ou seja, tirar a imagem dele de grande nome e passar a ter outros grandes nomes no Vasco. 4 grandes grupos foram criados. O grupo do potencial construtivo, o grupo da reforma de São Januário, o grupo para encontrar um novo material, um novo fornecedor de material esportivo do Vasco e também encontrar patrocínios no mercado, e o grupo responsável pela venda do Vasco da Gama. Representantes dessa comissão, desse grupo, foram até Nova York e estão ainda em Nova York. O grande objetivo é, claro, conversar, ter uma rodada de reunião, para encontrar esse mais novo investidor do Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, a gente tem novidades a trazer aqui a vocês, algo antigo, algo que vem lá de maio desse ano, que é a Finway Sports Group. Sim, há um interesse da Finway Sports Group desde maio, desde o dia 15 de maio, dias após, né, o Vasco da Gama ele entrar aí, no caso, na justiça, para recuperar as suas ações. A Finway Sports Group mostrou interesse em adquirir a SAF do Vasco da Gama. O grupo americano já naquela época já havia realizado uma sondagem nesse sentido, até porque hoje há um grande objetivo da Finway Sports Group em investir em uma rede de multiclubes, ter exatamente isso, né? Um conglomerado de clubes aí a seu favor. Hoje a Finway é assim ainda algo muito inicial por conta de exatamente não ter grandes clubes ao longo do mundo dentro do futebol, né? É uma empresa que tem o Liverpool na Inglaterra, como a gente trouxe aqui a vocês. Tem também alguns outros clubes, mas não de futebol, mas clubes de golfe, clubes de basquete, clubes de até mesmo de beisebol, né? É alguém com muita força no território norte-americano. É algo até muito interessante. A Finway Sports Group tem como um dos sócios LeBron James, hoje um dos grandes astros do mundo, né? Que é jogador de basquete da NBA e conquistou o ouro agora, inclusive, nas Olimpíadas de Paris,
com a seleção dos Estados Unidos. É realmente a Fenway Sports Group um grupo muito milionário, tem muita grana, como a gente falou, né? Possui Boston Red Sox da Major League Baseball, o Liverpool da Premier League, o Pittsburgh Penguins da National Hockey, ou seja, de uma liga de hockey, e o RFK Racing da NASCAR, que é uma corrida, né? E o Boston Common Golf da liga de golfe dos Estados Unidos. Então, assim, de futebol, só o Liverpool quer passar a investir em um novo clube. E esse clube pode ser sim o Vasco da Gama. Esse interesse de maio começou a ecoar com mais força agora. Nossos grandes amigos lá do canal Podcast Cruz Maltino nos deram informações nessa tarde de hoje que o Vasco não tem apenas essa proposta do mundo árabe, como também vai ter uma reunião marcada, tem uma reunião marcada nesses próximos dias para se reunir com representantes da Fenway Sports Group, a FSG. Grupo americano, é dono do Liverpool, como a gente trouxe, e também conta com LeBron James em seu quadro societário. Esse nome da FSG foi mencionado em abril desse ano, ainda quando o grupo norte-americano controlava a SAF Cruz Maltino, mas agora o grupo volta a ser cogitado. Quem é FSG? Quem é Fenway Sports Group? Vale a pena? O que eu tenho para falar a vocês é o seguinte, meu amigo torcedor. É um grupo que tem muito êxito no Liverpool. Liverpool, ele é um antes desse grupo e outro após esse grupo. Isso é nítido de ver hoje como o Liverpool é uma equipe ao redor de todo mundo que tem reconhecimento mundial. O Liverpool sempre foi um grupo muito tradicional, um clube muito tradicional, né, no território inglês. Um clube que, assim, no início do futebol ele já reinava, um clube de muitas conquistas, mas que por conta exatamente de administrações ruins, de problemas financeiros, acabou indo de mal a pior e deixando de ter esse renome. A história, acho que de Liverpool e Vasco, elas até se batem, né? Se cruzam. Em 6 de outubro de 2010, esses grandes bilionários, né, da Fenway Sports Group receberam, investir e comprar o Liverpool. A partir dali, foram problemas difíceis, foram problemas complicados, né, até realmente encontrar um norte, já que era o primeiro clube da Fenway Sports Group, era o primeiro clube a ser comprado por esse grupo de investidores. Problemas aconteceram, muitos técnicos passaram, mas até é importante trazer aqui a vocês, é uma característica, tá, desse grupo, ele permanecer com técnicos por bastante tempo. O único técnico da Fenway Sports Group nesse período do Liverpool que não durou mais de um ano foi, no caso, o norte-irlandês, que ficou pouco tempo porque realmente não deu certo. Roy Hodgson, ele era o comandante aí do Liverpool durante o período da compra e ele acabou saindo, não ficou logo após ser comprado o Liverpool pelo FSG, esse grupo aí, né, norte-americano. Após ali aquele período, meu amigo, todos os técnicos que passaram tiveram pelo menos mais de um ano à frente da equipe, sendo que desses todos que passaram, um eles acertaram, que foi o Jürgen Klopp, e aí conquistou tudo isso que o Liverpool conquistou nesses últimos anos, né? Premier League, salvo engano, acho que conquistou Premier League, conquistou Liga dos Campeões, assim, um clube realmente que encantou não apenas o mundo como o futebol inglês. Como, por exemplo, algo também muito interessante trazer aqui a vocês. Eles acertaram em um diretor para o Liverpool. O diretor aí que veio com muita moral, que no caso é o Michael Edwards. O diretor veio, acertou no Liverpool. Eles gostaram tanto desse diretor que eles já subiram Michael Edwards para um diretor geral. Não apenas o diretor do Liverpool, como do conglomerado Fenway Sports Group, que mostram realmente como o objetivo deles hoje é já ir para o futebol. Então, o Liverpool serviu como uma experiência, serviu como um laboratório. Hoje eles já sabem como funcionam. Penaram para essa roda girar no clube inglês. Mas agora eles já sabendo como funciona, a expectativa é que daqui para frente as coisas possam ser ajeitadas. Certo? É um grupo forte, um grupo com grana, um grupo que está interessado no Vasco, um grupo que terá reuniões aí daqui para frente. E sobre, né, o PIF, Fundo Público de Investimento da Arábia Saudita, o que temos a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante? Bom, meu amigo torcedor vascaíno, é o seguinte, a gente vem comentando muito sobre esse grupo. Ontem aí a gente teve a informação através da Super Rádio Tupi, né, uma grande apuração, inclusive, que as conversas seguem a todo vapor entre o Vasco e esse fundo árabe. Lembrando, né, fundo árabe que tem como grande governador, ou seja, perdão, como grande controlador, né, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita,
Mohammed bin Salman, ele inclusive que foi citado pela reportagem da Super Rádio Tupi como grande interessado na compra do Vasco da Gama, ele que é, volto a repetir, o controlador desse patrimônio de quase 7 trilhões de reais, é assim, muita grana, algo inimaginável. Esse fundo de investimento da Arábia Saudita, fundo público de investimento da Arábia Saudita, é um fundo realmente do país da Arábia Saudita. É como se a Arábia estivesse investindo em outros países, em outras empresas, como objetivo de fomentar a economia mundial. É muita grana, eles querem brincar um pouquinho com o dinheiro. Essa é a realidade da situação. Eles já investem muito em peso, né, no próprio futebol da Arábia Saudita. A gente vê hoje o futebol da Arábia Saudita com investimento desse próprio fundo, com o Al Hilal contratando o Neymar, com o Al Nassr contratando Cristiano Ronaldo. Hoje, né, tivemos aí uma oferta nesses últimos dias pela compra também do Vinícius Júnior, recebendo 2 bilhões de reais por ano. Então, assim, é um dinheiro infinito. É realmente uma fábrica de fazer dinheiro da Arábia Saudita, envolvendo muitas outras questões, né? Envolvendo questão de petróleo. Então, é uma grana, assim, realmente que não vai acabar. Os caras têm dinheiro infinito. Então, Mohammed bin Salman é o grande dono dessa grana. E já o... Deixa eu confirmar o nome dele aqui, né? Yasser Al-Rumayyan é o governador dessa grana. Em junho desse ano, houve uma reunião aqui, né? Um evento que rolou aqui no Rio de Janeiro, o FII Priority, que foi um evento que teve como objetivo exatamente fomentar a economia brasileira. Foi o primeiro evento que ocorreu na América Latina. Esse evento é realizado, idealizado por esse fundo de investimento público da Arábia Saudita e tem como objetivo buscar novos negócios. Então, são os árabes saindo da Arábia, vindo para a América Latina, vindo para o Brasil, em específico no Rio de Janeiro, onde essa reunião aconteceu, que contou com o prefeito Eduardo Paes, que contou com Lula, com o objetivo de olhar o mercado e buscar algo para se investir. Nessa reunião, nesse evento que aconteceu, o Eduardo Paes discursou, falou sobre a necessidade de investimentos em várias áreas do Rio de Janeiro e durante o discurso brincou sobre o Vasco. Olha só, a gente trouxe esse vídeo ontem, se vocês quiserem ver, vai lá dar uma olhada que está muito interessante. O Eduardo Paes fala, olha, o Vasco está precisando de investimento, a situação está caótica, e até no momento que o Eduardo Paes fala isso, o árabe dá uma risadinha. É algo importante de trazer? Eu acho que sim, mas não é relevante, concordo. Muita gente nos comentários falou isso, concordo, mas eu acho importante, porque é o nome do Vasco sendo ali feito. Você acha que o árabe não... Caraca, é o Vasco. Quem é esse Vasco? Bom, botou o Vasco é uma SAF, o Vasco tem possibilidade de investimento. E por que eu digo isso? Porque os árabes querem investir no futebol. Nesse evento que rolou, o Yasser Al-Rumayyan confirmou esse interesse no futebol. E esse interesse não é de hoje. Sabe por quê? Porque a gente vai buscando informação, a gente vai se informando. Em 2021, ainda na antiga gestão do Brasil, tá? O governo do Bolsonaro, ele viajou para o Oriente Médio, né? Foi uma viagem feita para Emirados Árabes Unidos, que teve aí viagem para o Catar, para a Arábia Saudita, para o Bahrein. E nessa viagem do ministro Paulo Guedes com Bolsonaro e uma comitiva do governo, à época do Brasil, eles foram conhecer o Fundo Público de Investimento. Tá aparecendo aí na imagem a vocês essa visita. E o Paulo Guedes, ele deu uma entrevista falando assim, olha, abre aspas que a gente vai trazer aqui as aspas a vocês. Ao final da nossa visita, recebemos uma pista, uma insinuação de que vem mais de 10 bilhões de dólares de investimento, porque estamos modernizando o nosso parque. Vão investir em estradas, campos de petróleo e até em clubes de futebol. Isso em 2021. Vou até trazer a data exata a vocês. Exatamente em novembro de 2021. Paulo Guedes já confirmou que os árabes confirmaram que queriam investir no futebol. À época, o Paulo Guedes, quando ele entra mais específico no assunto futebol, ele fala que os árabes compraram o Manchester United, que é um clube inglês também. Mas ele se confundiu, que ele queria dizer o Newcastle United, não o Manchester United. Então ele fala assim, ó, nas suas aspas. Eles compraram o Manchester United, errando, porque ele quis dizer Newcastle, levaram o Cristiano Ronaldo para a Arábia, e eu pensei, falando, né, com os próprios árabes, vem ser sócio do Flamengo. E aí tinha outro lá do lado que era vascaíno e falou, não, vem pro Vasco. Aí o próprio Paulo Guedes diz que brincou na hora e falou, eu falei, se for pro Vasco, vai perder dinheiro. E tinha outro palmeirense que falou para comprar o Palmeiras. Eles anunciaram que vão comprar 2 times. Estão examinando. Então eles vêm. Isso ontem e antes de ontem na viagem. Então assim, se você tá achando que esse papo de árabe entrar no futebol brasileiro é caô, é mentira, Eu tô vendo muita gente, cara, e aí assim, a gente fica muito chateado, tá? Eu vou até desabafar.
Fico chateado mesmo. Porque tem gente que acha que a gente tá aqui de brincadeira, acha que a gente tá aqui pra enganar vocês, pra mentir, pra te iludir. Cara, a gente não tá aqui pra isso. E sinceramente, te mandar um recado. Se você acha que a gente tá aqui pra isso, se você acha que eu tô aqui pra te iludir, vocês acham que eu não vejo comentário, eu vejo todos os comentários. Posso não responder, mas eu vejo. Falando que meu canal é mentiroso, falando que eu minto. Cara, posso te falar? Não assiste mais não. Na boa, não assiste. Não assiste. Porque tu vai ver o vídeo todo achando que eu tô te enganando, achando que eu tô mentindo pra você. E tu vai ter a sensação de no final do vídeo que tá sendo enganado. E não tá. Olha o que a gente tá falando. A gente tá falando do ministro da Economia do Brasil, à época que era o Paulo Guedes, confirmando que em 2021 esses caras já estavam com o pensamento de investir no futebol. A gente está trazendo um relato do governador desse fundo público em junho desse ano falando que ia investir no futebol. Em todos os papos com esse cara, lá na Arábia em 21 e agora em 24, o nome do Vasco foi colocado à mesa. Vocês acham que esses caras eles não sabem quem é o Vasco nesse exato momento? É claro que sabem. E não apenas sabem, como também querem investir. Então vamos esperar isso nos próximos capítulos. É só sobre isso que eu falo. Não estou cravando que nada vai acontecer, mas estou cravando que há um interesse no Cruz Baltino. A gente fica por aqui. Se foi Fala Gigante, se inscrevam, compartilhem, ajudem o nosso crescimento, façam aí também com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. E é claro, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.